Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tem, tem momentos que eu nem preciso falar nada. Eu já venho pra cá, ou eu saio ali e pra mim ela é fêmea. Eu tô achando que é fêmea, mas eu não tenho certeza não. Mas se Deus quiser, mais pra frente eu vou fazer esse exame de sangue. Mas eu tô achando que é fêmea. Ela já vem mesmo sem eu dizer nada. Mesmo sem eu falar nada, ela já sabe que eu quero pegar ela. E, e aí ela pode estar onde for que ela vem. Sem eu dizer nada, ela já, às vezes ela tá lá em cima, ela vai descendo aqui por essa galha, desce. Aí fica bem aqui, ou ela vem por essa aqui, fica aqui, nessa. Ou ela vem por aqui, aí vem pra essa aqui, ou fica ali me esperando, naquela outra lá, ou por ali. Ela já sabe o momento, porque eu chamo ela, aí ela me obedece, aí ela vem descendo, né? Aí eu pego ela, aí eu faço um carinho, coloco no meu ombro. Então ela já vem a mim porque sabe que eu quero bem. É interessante que o Baruch, ele já sabe que de manhã tem que ir pra casinha, sem eu falar nada. Já sabe o que eu quero. É interessante como os animais eles conseguem perceber o que a gente já quer. E, e mesmo se a gente dizer nada, eles obedecem. Mesmo sem dizer nada. Tem um casal, tem um, tem uns patinhos que eles seguem a mamãezinha deles, né? Eles sabem que com ela eles vão estar abrigados. Então a patinha não fica falando para ele estar perto dela. Pato não fala, mas eles sabem onde eles podem ser abrigados. É interessante que instintivamente a nossa alma sabe que nós precisamos do abrigo de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a sua voz. Reconhece a sua voz, como a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E elas seguem o pastor. Mesmo sem o pastor dizer nada, elas estão seguindo o pastor. Porque elas são porque elas são as suas ovelhas. A Bíblia diz que só pode ouvir a palavra de Deus quem é de Deus.
de alguma maneira, os animais eles ouvem nossa voz. Mesmo que não seja dita com palavras, mas no espírito. Eles sabem que eles são bem cuidados, estão abrigados. Quando alguém faz mal a um animal, ele se retrai. E quando você trata bem um animal, ele se abre. Ele não tem medo de você. Deus, ele quer cuidar de você. Deus quer abrigar você. Mas para isso você precisa seguir Ele. E conhecer Deus ao ponto dele nem falar nada, mas a sua alma o seguir. Os animais, eles sabiam que estariam abrigados na arca. Os animais, eles sabem onde pode ser abrigados. E eles procuram esse abrigo. Os filhotes de patinhos seguem sua mãe, porque ele sabe que o lugar mais seguro é estar com ela. O Baruque sabe que tem que ir pro canil de manhã, porque de alguma maneira ele já entendeu que eu quero que ele esteja ali, porque ali ele vai estar abrigado. Deus quer que você esteja em Cristo. O Espírito Santo vem nos convencer que nós precisamos estar em Cristo, porque só em Cristo nós podemos estar abrigados. Porque um dia haverá um grande dilúvio, mas não de chuva, de água, mas um dilúvio de pragas, de doenças, um dilúvio de guerras, um dilúvio de fogo, de maremotos, de terremotos. E vai ser semelhante à vida de Jó, uma sequência atrás da outra, um dia após outro dia. E somente os que estiverem em Cristo, obedecendo a sua palavra, seguindo as instruções do seu Espírito, poderão estar totalmente abrigados. Reflita sobre isso. Se ter bênçãos financeiras é importante para um bom futuro, se é importante ter saúde para usufruir as bênçãos, a vida financeira. As pessoas trabalham para ter um bom futuro, para garantir um bom futuro para si, para os seus filhos. Mas algumas pessoas, elas não se esforçam da mesma maneira pela salvação de sua alma, de sua casa, de sua família. Mesmo sabendo que lá na sua consciência, o futuro é a eternidade. Abrigados com Deus em Cristo ou não. Os pássaros sabiam onde poderiam ser abrigados, na arca. Mas os homens preferiram os prazeres deste mundo do que estarem trabalhando com Noé na construção da arca, porque não creram. Porque só trabalha nas coisas de Deus
aqueles que acreditam. E Noé ouviu a Deus, obedeceu a Deus, e no dia do juízo, ele e a casa dele estavam salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Eles sabem quem cuida deles. Você sabe quem cuida de você? O único lugar realmente seguro é em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. O único lugar seguro é na palavra de Deus. O único lugar seguro é na obediência à palavra de Deus. O único caminho seguro é o caminho do Senhor. É seguir as instruções do seu Espírito. Pois Ele é o Senhor, a verdadeira segurança de todo o mal neste mundo e na eternidade. E boa meditação das coisas do alto. As pessoas elas são guiadas pela própria consciência. A consciência é um caminho dentro de nós mesmos. A consciência ela é uma verdade dentro de nós mesmos. E a consciência é uma vida também dentro de nós mesmos. Nossa consciência ela nos direciona para onde nós estamos indo. As pessoas têm uma consciência de ter o melhor para si mesmo e para a sua família. Mas alguns só têm esse contexto terreno.
E outros têm esse contexto espiritual, mas de uma consciência manipulada por espíritos enganadores. Religiões existiram em todas as épocas existiram religiões. Hoje se batiza alguma religião, evangélica, católica, espírita, enfim. Na época de Noé também existiam religiões. Só muda o nome de batismo, mas a essência de cada uma é a mesma. Maçônica. Na época de Noé existiam religiões tanto quanto hoje. Mas a consciência do homem não se voltou para a verdade. Noé estava trabalhando na arca juntamente com sua família. A sua consciência estava dominada pela palavra de Deus. Não pelo seu próprio caminho, não pela sua própria verdade, não pela sua própria vida. Mas pelo caminho, pela verdade, pela vida eterna. A questão da sobrevivência é algo muito forte dentro de nós. Ninguém queria saber da arca, mas com certeza quando veio o dilúvio, aí eles quiseram saber da arca. Aí eles se importaram com Noé. Talvez tiraram Noé como um fanático, como um louco, como um doido, que não estava curtindo, não estava bebendo, trabalhando num projeto irreal, inimaginável para a época. Eles não imaginavam que realmente aquilo iria acontecer, ainda que a sua consciência, o espírito de vida que soprou dentro do homem, que tem em cada um de nós, nos direciona a Deus, porque os animais, eles também têm espírito de vida. E eles tiveram a consciência de buscar o melhor abrigo. É interessante que numa catástrofe, os animais, eles sempre buscam a melhor maneira de se proteger. Eu ando com Baruch e às vezes estou em lugares e quando o sol está muito quente, ele está solto no comando livre, ele começa a andar pela sombra, ele quer andar pela sombra. Ele sempre procura uma sombra. Às vezes tem vídeo já, uns vídeos mais antigos, ele anda, aí ele vê uma árvore lá na frente, ele para lá naquela árvore, deita ou senta lá naquela árvore e fica me esperando. Aí eu chego, ele vai para outra, e sucessivamente. Ele sempre vai buscando uma sombra. Ele vai buscando um lugar para ele se abrigar, para ele se proteger do calor. Diz que quando teve o tsunami, diz que muitos animais subiram para os montes, os lugares mais altos e mais seguros contra as águas. Então os animais têm aquela consciência de se proteger no lugar mais seguro. É interessante que os homens foram dotados da semelhança e imagem de Deus, perdida por causa do pecado. É interessante que os animais tiveram aquela consciência antes do fim de se proteger. Porque os animais eles foram para a arca não durante o dilúvio, mas antes do dilúvio. Quando veio o dilúvio, já estavam protegidos. O homem só teve essa consciência e atendeu para a sua consciência interior de obedecer a Deus quando a porta já tinha sido selada por fora. Então muitos só têm essa consciência, atenta essa consciência de salvação, de eternidade, quando não há mais como. Há milhares de bilhares de pessoas neste momento no inferno, aguardando o julgamento para ainda irem para o lago de fogo, a sua morada permanente e eterna. Neste momento elas estão conscientes do erro que foi não atentar para a palavra de Deus. É interessante que tem uma parábola do rico e do Lázaro. E o rico está nos Hades. E ele pede para que Lázaro possa retornar e avisar os seus irmãos. E Abraão fala para ele, se eles não ouvem Moisés e não ouvem a palavra, muito mais se um dos mortos ressuscitar. Ali ele está falando de hoje. Porque se as pessoas não ouvem a palavra de Deus, aqueles que pregam a palavra, ainda que um dos mortos ressuscite, eles vão crer, eles não vão crer, porque Cristo já ressuscitou. E ainda Cristo ressuscitando, ainda não creem. Então o juízo dessas pessoas é muito maior
A condenação dessa geração é muito maior do que foi na época de Sodoma ou mesmo na época de Noé. Porque naquela época o filho não tinha sido enviado, muito menos ressuscitado. Mas em nossa época o filho já veio e já ressuscitou. E ainda voltará para buscar aqueles que confiaram em sua palavra e nos seus profetas. Naqueles que acreditaram que Cristo ressuscitou, demonstrado através do arrependimento e da conversão dos pecados e das iniquidades, crendo em Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Tem algo dentro de você que diz que o que eu estou falando é a verdade, mas muitos endurecem o coração. Lá no íntimo, o espírito de vida sabia que o que o Noé estava pregando era a verdade, mas eles escolheram comer e beber, se divertir, viver uma vida como se não fosse haver um juízo, como se não fosse haver um dilúvio. E assim muitos vivem hoje. Eles vivem como se não fosse haver um juízo, como se não fosse haver uma condenação, como se não fosse haver um inferno, como se não fosse haver um lago de fogo. Por isso que não se voltam para a arca, não se voltam para Cristo, não se voltam para a palavra de Deus, não se voltam para o serviço a Deus. Mas Noé se voltou. Ele foi visto como louco, foi visto como maluco pela sua geração. Mas quando o juízo veio, aqueles que não foram salvos perceberam que os verdadeiros loucos, os verdadeiros doidos, os verdadeiros malucos, não era Noé que estava trabalhando na arca, mas eles que não se arrependeram, não se converteram, não creram na mensagem do Senhor. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.